Então, enxaqueca, sim, é uma doença, ela é grave, incapacitante e muito frequente, né? E tem muita gente que acha que é normal, né? A família já sente dor de cabeça, todo mundo já sente dor de cabeça. Tenho enxaqueca, eu não sabia que eu tinha enxaqueca. E o curioso, Heitor, porque sempre quando tu tens dor de cabeça, vão virar pra ti e falar, isso é falta de atividade física, dormir bem e comer bem. Eu falei, pô, mas se fosse tão simples, não tinha, a gente não tava tratando complicação de doença cerebrovascular ou cardiovascular, né? Exatamente. Né? A cefaleia tensional, ela pode, como o cara vai lá, vai malhar, relaxa e acaba, mas é diferente da enxaqueca, né? Piora muito. Piora, né? Muito. E cafeína é a principal causa de estilo de vida que você muda, subitamente ele piora. Então você tem que dar um guarda-chuva para ele conseguir passar por esse período do tratamento. Existe a cefaleia primária do orgasmo. Então toda vez que você tiver uma dor de cabeça no momento do orgasmo, ela deve ser investigada. Tudo bem que a causa pode ser vascular, mas para você sentir dor, você tem que ter algo neurológico para te mostrar essa dor aí, né? Ela, ó, doutor, fiz botox e não ficou. Mas não é pra tu ficares bonito, é pra dor. Não, tem um paciente meu que era médico que prescrevia isso. Ele falou, doutor, eu tô tomando soro azul com ozônio. Eu falei, cara, não é o que tá... Mas eu tomo. Eu falei, olha, o que é que eu faço? Então, o que eu vou fazer, né? Eu tô médico. Mas não voltou muito, não gostou. Eu não sei quem foi que deu essa aula pra eles, que é o óculos e a pressão. Já fui no oculista, que eles falam assim, não é óculos, não é vista, e eu já medi a minha pressão, não é pressão. Fala, garoto, seja bem-vindo a mais um episódio do EcoCast. Hoje eu estou recebendo o neurologista Dr. Antônio de Matos para a gente falar um pouquinho sobre enxaqueca. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente. Muito obrigado. Antônio, tudo bem, amigo? Hoje a gente vai falar sobre enxaqueca, tá? Eu queria iniciar com algumas perguntas. A primeira é, enxaqueca é uma doença? Segundo, a gente sabe que mais de 30 milhões de brasileiros têm enxaqueca, mais de 1 bilhão de pessoas têm enxaqueca. E eu queria começar com essa pergunta. É uma doença ou não? Heitor, obrigado pelo convite, né? É um tema muito importante a gente falar sobre. Enxaqueca, sim, é uma doença. Pela OMS, os números são muito alarmantes, assim, a gente não agrega ela a gravidade que ela tem. Por ser uma doença benigna, ou seja, não matar ninguém, né? Não ter uma mortalidade, as pessoas meio que subjugam esse nome enxaqueca, né? Principal causa de falta ao trabalho no mundo. É a doença que mais incapacita pessoas até 25 anos, né? E a segunda que mais incapacita depois do AVC. 80% das pessoas que têm refere que poderiam ser melhores no trabalho ou nas suas relações sociais. Então é um problema de saúde pública, né? A enxaqueca, apesar do nome no português ter um tom de redução do sintoma, mas enxaqueca. Não, enxaqueca é uma doença demasiadamente grave. E em alguns casos até se correlaciona a risco maior de outras doenças vasculares, né? Como o acidente vascular cerebral. No português é o único idioma que a gente usa o termo enxaqueca, né? A gente costuma utilizar até tecnicamente migrânia. Mas aos poucos a gente está até abraçando, porque nem a palavra AVC, né? O certo era o AVE, né? Mas a gente usa AVC para abraçar como a população entendeu. Então, enxaqueca, sim, é uma doença, ela é grave, incapacitante e muito frequente, né? Os pacientes até 25 anos, assim, 70% a 80% podem ter uma cefaleia e dessa 20% podem ser uma enxaqueca. A idade é assim, ela vem desde criança, ela pode aparecer em qualquer fase da vida, chama atenção algum tipo de sintoma de criança que muitas vezes parece não ser clássico, mas que talvez no futuro vai evoluir com enxaqueca, né? E a faixa etária, então, é uma faixa etária ampla e inicia... Quem vai ter enxaqueca tem desde cedo ou pode ter mais lá na frente? É uma pergunta muito frequente, né? Porque a enxaqueca realmente ela pega diversas faixas etárias, né? A idade mais comum, que a gente chama na medicina de prevalente, né? É a faixa etária do início da puberdade. Ali varia, né? Das meninas 12, algumas 11, outras 14. E acompanha... Mais frequente menina, né? Mais frequente é menina. O sexo feminino é numa quantidade assim de 1 para 4, 1 para 5. E os homens têm uma característica de terem cefaleias ou migrâneas, né? No caso, mais graves, né? A mulher é mais frequente, o homem tem doença mais grave. Grave eu digo de difícil controle, né? Então inicia-se nessa faixa etária, mas pode acometer a mulher até a fase da terceira idade, né? É muito comum a gente notar que quando tem uma oscilação hormonal muito grande, aparece a migrânia. Aí tem a ver, então, com o ciclo menstrual, muitas vezes. Ciclo menstrual, início da puberdade, menstruação, e também no climatério. A gente esquece da mulher que entra na menopausa, né? É muito comum recrudescer aquela cefaleia que estava em controle. Então, no consultório, a gente
atende esse paciente e fala, doutor, essa minha enxaqueca me lembra quando eu era adolescente. E realmente, nessa faixa etária, você tem que excluir outras coisas, né? Como um aneurisma cerebral, como a conversa à parte, as outros tipos de cefaleias cervicogênicas, né? Em relação às dores cervicais. Mas sim, ela tem esses dois picos, a gente fala bimodal, né? Ela tem na adolescência e no final da fase adulta e poupa ali o cara entre 20, 30, 40, perdão, entre 30 e 40 anos. O que não quer dizer que esse paciente não exista, né? Por sinal, as pacientes que têm enxaqueca nessa faixa etária são de mais difícil controle, de mais difícil controle. Por quê? Porque a enxaqueca é uma doença multidisciplinar, né? Digamos assim. Você tem a parte biológica, né? Que você notou, comentou, que é a parte genética, que essa pessoa carrega, né? Sim. A parte ambiental, que é sono, alimentação, evitar ultraprocessados, Sim. corantes, né? Como cafeína, enfim, estimulante. E a parte psicológica. Então, na faixa etária dos 30, 40 anos, é quando a gente mais se afasta disso se não tiver uma preocupação Sim. em controlar, né? Então, esse paciente, quando tem enxaqueca nessa faixa etária, apesar de ser menos prevalente, é mais incapacitante. Interessante. E os sintomas, assim, eu acho que tem os sintomas clássicos, né? Que você falei é tipo pulsátil, né? E tem alguns têm áureas, outros não têm. Qual é o sintoma clássico para você pensar, olha, eu tenho uma enxaqueca? Porque tem muita gente que acha que é normal, né? Já sente dor de cabeça há tanto tempo que acha que todo mundo sente dor de cabeça, provavelmente. A família já sente dor de cabeça, todo mundo já sente dor de cabeça. E como é o sintoma para você dizer, nossa, eu tenho enxaqueca, eu não sabia que eu tinha enxaqueca? Sim, é muito curioso isso e é muito frequente realmente no consultório. Basicamente, uma cefaleia unilateral, pulsátil, acompanhada de náuseas, Essa é a clássica, né? clássica, bem clássica. Com fotofobia, que é a luz incomodar, ou com fonofobia, que é o som incomodar. Certo. E o principal que ela diferencia ela da cefaleia tensional é a intensidade. A cefaleia tensional ela é uma cefaleia progressiva, pior ao final do dia, que vai crescendo, vai aumentando. A enxaqueca já é uma de alta intensidade. Se eu fosse colocar em números, a gente coloca de 0 a 10, a cefaleia tensional é de 4, 5, uma enxaqueca é 8, 7. 7 para cima, né? Exato. Então, sinceramente, o que mais muda, se o paciente falar de uma cefaleia incapacitante, opa, pode ser uma cefaleia, uma migrânia, que ele tomou muito analgésico, isso ocorre, né? O paciente abusa, ou seja, usa excessivamente analgésico, que muda a característica da dor. E a única coisa que ele guarda é a intensidade. O paciente que tem muita dor, ele tem dificuldade de caracterizar o tipo. Ela pulsa ou aperta, doutor? Ela dói. Dói muito. E o analgésico, ele atrapalha o interpretar da dor? Que o analgésico faz aí Essa nesse é uma caso? leitura muito boa. A migrânia, como tem um fenômeno, uma cascata inflamatória Sim. de reação dos vasos do cérebro, que é o que deflagra, né, que propicia a crise, na hora que tu faz o uso excessivo de analgésico, é como se ele bloqueasse temporariamente uma maré e abrisse essa comporta de uma vez. Certo. Então, cada vez é mais difícil fechar essa comporta pelo fluxo de água ou de dor, né? Sim. Então, o uso excessivo de analgésico, sim, é um fator de risco para uma segunda dor de cabeça, que é a cefaleia pelo uso excessivo de analgésico. Que a gente não tem um termo em português que designe muito bem, mas a gente chama em inglês de overuse headache, que em português seria cefaleia por abuso, mas fica aquela coisa do abuso como uso sei lá, uso, como é que eu vou dizer, lúdico do analgésico, que não é o caso. Enfim, é isso. A cefaleia, a migrânia, sim, ela piora muito com o uso excessivo de analgésico. E o paciente sempre pergunta, doutor, mas sim, eu vou ficar com dor? Não. Aí existem os tratamentos que para você evitar ter dor, você toma medicação preventiva. Eu uso a analogia da pílula do dia seguinte com anticoncepcional. Sim. Se você está usando demasiadamente pílula do dia seguinte, provavelmente você está expondo um risco maior de Com complicações certeza. dos hormônios, melhor usar um anticoncepcional. Tá. E é mais ou menos esse intuitivo que a gente utiliza para tratar Então, a antes da cefaleia. gente entrar no tratamento, você, então, tem uma jornada desse paciente e o uso crônico de analgésico vai atrapalhar teu diagnóstico, por isso que você tem que também fazer uma investigação desde quando começou, né? Que característica ele tinha antes de começar a usar muito analgésico? Se tem história na família, em que momento piorou, em que momento melhorou. Tem que fazer uma bela de uma anamnese, como toda doença, né? Na nossa área tem que ser bem feita. Por vezes eu digo que a gente tem que clarear o diagnóstico. A gente pega um paciente com muita cefaleia, a gente faz um curso de corticoide por vezes, faz um bloqueio de um nervo para tentar amenizar, para tentar entender o que está acontecendo. Certo. E o principal que eu oriento eles é fazer um diário.
As empresas de medicamento, elas produzem um aplicativo do celular que traz um mapa de cores, qual é a dor mais frequente, quando é. Muito comum tu ver fator causal como menstruação. Menstruei esse dia, uma semana depois. Tinha um paciente meu, quando eu morava em São Paulo, que tem uns ricos que adotam a gente como médico deles. E lá eu brinco com isso, porque esse cara era demasiadamente multimilionário. Eu acho que ele era gerente geral de uma montadora do Brasil. Ele ia de helicóptero pro meu prédio. E aí, ficava 2 semanas no Brasil, 2 semanas no Japão. 2 semanas no Brasil, 2 semanas no Japão. E ele só tinha cefaleia quando ele ia pro Japão. O Japão, cefaleia, voltava para o Brasil, não tinha. O que a gente viu? Quando ele fez o diário, ele fazia uso excessivo de cafeína e lá não era o hábito deles, ele parava subitamente. Então, o diário desse paciente, e nada melhorava, né? O diário desse paciente mostrou pra gente que o uso da cafeína era o fator desencadeante. Aí tem que tirar, fazer uma retirada progressiva, deixa medicações para dor e vai tirando esse consumo excessivo aos poucos. Mas a cafeína, assim, a gente tem aí nessa fisiopatologia aí da enxaqueca, seria uma vasodilatação? E a cafeína, sendo um vasoconstritor, não melhora a dor? A cafeína ela é muito dicotômica, né, nesse cenário. A gente sabe que a cafeína em doses até 300 miligramas, umas 4 xícaras por dia de expresso, ela tem um fator de fazer bem, dar ali uma energia. Eu, por sinal, uso como pré-treino, né? Sim. Eu acordo de manhã, eu tomo uma cafeína. Uma dose de café. Agora, o uso excessivo dela, ela passa a ter um fator de vício, né? O teu cérebro meio que se acostuma com a substância, como se a gente se acostumasse com um relaxante, mesmo intuitivo. Até porque tudo que termina em ina, né, cara? Cafeína, cocaína, tudo isso aí a gente acaba criando uma dependência de alguma maneira, né? Pois é, e é uma dependência silente, né? Porque a cafeína, assim como o álcool, mas a cafeína mais, ela é convidativa no hospital. Quem fez residência se viciou em cafeína em algum momento da vida. Que você vai para outras cidades em que a cafeína é estimulada. Vamos sentar e tomar um café? Não é sentar e tomar uma água, nem um suco. Exatamente. Então, socialmente, a cafeína ela te convida para esse ambiente. E lógico, não é para todo mundo, né? O uso excessivo de cafeína sim, mas aquele uso de manhã, após o almoço, uma dose, não tem problema. O que eu comento sempre é aquela cafeína desproporcionada. Aquela que tu vai enche uma xícara para quê? Para fazer nada, para encher, porque eu fui na cozinha e enchi uma xícara. Nesse caso, teu paciente tomava muito café no Japão? Ele tomava muito café no Brasil e parava subitamente. Aí cefaleia. Essas mudanças. Mudanças, né? De tomada também, ela é associada à dor. E cafeína é a principal, assim, no meu consultório, é a principal causa de estilo de vida que você muda subitamente, ele piora. Então você tem que dar um guarda-chuva para ele conseguir passar por esse período do tratamento. Interessante. Então, o estresse é um fator importante. Os pacientes, às vezes, são taxados como ansiosos, depressivos, né? E muitas vezes eles nem falam o que eles têm para não incomodar, porque se eles forem relatar o que eles passam na vida com quadro de enxaqueca de longa data, eles vão estragar a festa de todo mundo, né? Tem uma moça que mora no meu prédio que eu atendi semana passada, retrasada, e eu usei um tratamento específico que consegui zerar a dor dela. Ela é outra pessoa. Ela me vê assim, isso que é a minha vida, isso aqui. Ela volta para a rotina. Então, a própria dor gera alterações neuropsiquiátricas. E às vezes você vê a pessoa mal-humorada, né, cara? Aquela pessoa mal-humorada que tu pensas, tu nem imagina que aquela pessoa vive com dor o tempo todo, né? Sim, é uma coisa terrível. Assim, e esses pacientes, em geral, quando tu nota onde é que é a dor deles, eles chegam a se emocionar no consultório. Falam, doutor, não acredito, até que enfim alguém ouviu o que eu estou sentindo, é isso que eu estou sentindo, doutor. Tem tratamento? Tem, isso não é coisa da sua cabeça, isso vai melhorar. E o curioso, Heitor, porque sempre quando tu tens dor de cabeça, vão virar para ti e falar, isso é falta de atividade física, dormir bem e comer bem. Eu falei, pô, se fosse tão simples, a gente não estava tratando complicação de doença cerebrovascular ou cardiovascular. Exatamente. Né? E o paciente com dor, ele não consegue fazer atividade física. E até piora, na verdade, né? A cefaleia tensional, ela pode, como o cara vai lá, vai malhar, relaxa e acaba mais diferente da enxaqueca, né? Piora muito. Piora, né? Muito. Se você fizer exercício na crise de migrânia, você piora. Isso é diagnóstico. Piora com exercício ou com atividade física. Porém, você tira o paciente da crise, reeduca ele e faz com que ele se exponha ao exercício. É muito parecido com, digamos, com a obesidade.
pega um obeso mórbido, assim, bota ele para correr numa esteira do nada, assim, do dia para noite, ele vai ter uma fadiga absurda, Sim, ali, um sim, sim. despreparo, pode ter uma lesão muscular, mas o inverso é verdadeiro. Se for aos poucos, expondo ele ao exercício, fazendo aquilo de forma progressiva e, lógico, pensando em todo o metabolismo dele, talvez faça bem, né, a médio e longo prazo. Interessante. Eu assisti uma vez uma palestra só sobre enxaqueca, né? E eu vi uma coisa que é interessante, que não é incomum, que eu já peguei alguns pacientes reclamando, que seria uma enxaqueca orgásmica. Isso faz parte desse contexto ou existem pessoas que realmente chegam toda vez que vai chegar ao orgasmo tem dor de cabeça intensa, isso impossibilita muitas vezes essa vida sexual ou isso aí é um diagnóstico diferente? Existe a cefaleia primária do orgasmo. Existe essa descrição dessa doença, né? Só que na medicina, tudo que é estranho a gente chama de sinal de alarme, né? Então, toda vez que você tiver uma dor de cabeça, ao abaixar, que a gente chama na medicina de fazer valsalva, né? Ou ao abaixar, ou ao fazer cocô, ou na relação sexual, no momento do orgasmo, ela deve ser investigada. Você pode não ter nada, pode ser uma cefaleia primária do orgasmo. Existe esse diagnóstico. Raríssimo. Todas as vezes que eu tive paciente com cefaleia orgástica, eles tinham uma causa secundária. Todas. A última, eu tratei um aneurisma cerebral, que o diagnóstico, ele veio no meu consultório porque ele teve uma cefaleia no orgasmo e o outro foi um tumor intracraniano, um exemplo. São os dois últimos que eu lembro rápido aqui. Eu já tive uma cefaleia nessa situação. Pensei, putz, confusão. Fui fazer exame. Na gente, tipo, pensa mil coisas. Fui pro hospital, liguei para o meu amigo anestesista, ó, prepara que... Você infarto, né? Desandou. Aí eu fiz lá o exame de imagem, não deu nada. Toquei minha vida para frente e acabou. Pode acontecer, né? Mas se houver uma repetição disso aí, definitivamente não é normal. Não é normal e é sinal de alarme, né? Assim como nas outras áreas da medicina, por exemplo, eu tô com uma tosse. Tudo bem, uma tosse pode ser uma sinusite. Eu tô com uma tosse há 4 meses, já não é mais sinusite. Então, esse sinal de alarme na medicina a gente leva muito em conta na neurologia, né? Então, cefaleia no orgasmo, na atividade física, cefaleia com piora evolutiva, mudança do padrão da cefaleia associada a déficit neurológico, né? Alteração de força, de fala, deve ser investigada. E o surgir de uma cefaleia, que mesmo que seja pulsátil, que nunca sentiu, não tem história nenhuma, é sinal de alarme também. Sim, cefaleia nova ou qualquer cefaleia que tenha uma característica um pouco diferente a partir dos 45 anos. Certo. A gente tem que pensar em outras patologias, né? E lembrando que na infância também, né? A cefaleia na infância, até um dia desse... Tive uma situação bem chata que a mãe veio falar comigo, eu tive que abordar esse assunto com ela. Às vezes a dor de cabeça numa criança é um bullying, um abuso que ela está sofrendo e a forma com que ela está manifestando. Certo. É densa essa conversa porque criança ela te traz um sintoma e muitas das vezes não tem nada a ver com a queixa primária dela, né? Certo. E a migrânia na infância, ela tem uma apresentação atípica, muita náusea, síndrome dos vômitos cíclicos. Sim, ela tem mais um quadro gastrointestinal, né? Muito, diarreia. Então a pessoa, papai viajou, o menino está com diarreia vomitando, eu acho que é emocional. Pode ser uma migrânia, ele está extremamente estressado. E lógico, a fenomenologia, a anamnese da infância é bem mais difícil. Mas abre essa porta. Tudo aquilo que é estranho, que é diferente do usual, numa faixa etária pouco provável, ouça, né? E faça exame em algum dos casos mais indicados. Mas tem que chamar a nossa atenção. E o diagnóstico em termos de frequência? Você já falou da característica. Vamos dizer, eu li, né, que não precisa ter várias vezes, você pode ter mais de 5 no ano. Mas o que eu vi foi isso. Isso você pode caracterizar que esse paciente tenha migrânia. A migrânia esporádica até menos. Então, se tu tens um episódio de migrânia esporádica 1 a 2 vezes no ano, aí tu caracteriza como? Através da descrição dessa fenomenologia da dor, do fenótipo que a gente fala, né? E é lógico, se você tiver muito frequentemente isso, assim, 3, 4 vezes por semana, esse número muda de acordo com o tipo de cefaleia. Então, a tensional é mais comum ter mais crises por ser mais leve. A migrante já fala de crônica a partir de 3 por mês. Certo. Por quê? Porque a cronicidade tem a ver com a incapacidade de uma cefaleia. Então, a tensional para te incapacitar muito tem que ter aí 10, 15 dias no mês, talvez. A migrânia, como isso dura 72 horas de dor, às vezes, se tiver 3 no mês, são 3 semanas que tu não trabalhaste. A semana tem 5 dias de trabalho, teu mês não existiu. E uma coisa curiosa que a gente fala há pouco, essa fenomenologia da dor, voltando, desculpa um pouco para isso,
ela é um dos sintomas da migrânia, né? Sim. Então, 24, 48 horas, tu pode ter alteração comportamental. 48 horas depois, tu pode ter um mal-estar, uma fadiga. Eu estou com um paciente que eu fiz um bloqueio Qual é a dele. alteração comportamental? Dá um exemplo. Agitação, um sono desregulado, um cansaço. Não necessariamente você precisa ter dor. Não precisa ter dor. E pelo contrário, esses outros sintomas são mais incapacitantes que a dor por vezes. Então você pode encontrar um paciente fadigado, que você vai jogar, não dormir bem, estou com insônia. Sim, sim. E por sinal, o paciente em questão que eu citei agora há pouco, sexta-feira ou sábado, sexta-feira eu estava com ele no consultório. Hoje é terça, eu falei para minha secretária ligar para ele para saber como é que estava evoluindo. Ele falou, doutor, tô só com aquela moleza mesmo, mas eu creio que daqui a uns 2 dias eu consiga voltar a trabalhar. Ou seja, não falou de dor comigo, né? Não fala de náusea, de outros sintomas. Mas é isso, a tipificação da dor é muito importante, a frequência também. Porque a frequência tu vai saber se tu dás um remédio preventivo ou se tu trata bem as crises. Tem paciente que tem uma frequência limítrofe, por exemplo, tem 2 vezes no mês. Eu posso tratar melhor as crises dele, e quando ele melhorar, ele vai ter menos crises, né? Sim. Porque tu vai desestimular esse sistema de sentir a dor, né? Com certeza. Então, a gente falou dos sintomas, diagnóstico, e existe algum exame de imagem ou é um exame que possa levar a gente, ou é mais para descartar? Uma ressonância, uma tomografia de crânio, ela vai mostrar alguma coisa que tu vai em busca do aneurisma ou tem alguma imagem na ressonância que possa te chamar a atenção? Na crise, por exemplo, a gente vai ver alguma coisa diferente? Sim. Hoje, com o avanço das imagens, as ressonâncias de campo cada vez maiores, até a cardio está usando já tomografia de coronária, né, há um tempo, com os cortes muito mais finos. E mais metabolismo funcional, que a gente está usando cada vez mais. Sim, né? Na neuro a gente consegue ter uma alteração da microvasculatura. É muito curioso, é um paciente que tem lá 20 anos, faz uma ressonância, você vê uns pontinhos brancos na parte branca do cérebro, né, nos axônios. Uns pontinhos bem delicados, assim. Que, lógico, esse paciente não tem aterosclerose, né? Não. Que é gordura nos vasos, né? Tudo mais. Ele é um mecanismo vascular daquele gatilho inicial. Então, quando tu olha o paciente com cefaleia e tu vês isso, é muito mais provável de ser uma migrânia. Mas não exclui, né? E, lógico, a gente faz a imagem mais para ver o que você falou mesmo, né? Ver se não é um tumor, uma artrose de pescoço, que às vezes é uma coisa que a gente esquece de olhar e é uma coisa bastante incapacitante, ou mesmo um aneurisma cerebral, né? Por vezes, que nem eu falei nesse caso, que o paciente teve dor, foi na relação sexual. Então, é muito comum no cérebro as doenças que não comprimem as áreas motoras apresentarem como sintoma inicial uma dor de cabeça. O que é interessante que a gente tem na cardiologia, as síndromes vasovagais, né? Que é uma gama de doenças, às vezes, até associadas, né? Porque a gente sabe que na síndrome de Spott, que você tem aquele quadro de exacerbação, né, do sistema simpático, a frequência cardíaca vai lá para cima, né, você pode ter realmente um quadro de tontura, vertigem naquele momento, porque a frequência sai de 70 para 120, né? Então a gente está encontrando muito esses casos agora, principalmente na síndrome da fadiga crônica, que principalmente pós essa epidemia que teve do Covid, né? E a gente sabe que a gente faz esses ultrassons de carótida e a gente vai ver alterações, né? Esses pacientes têm dor de cabeça também, né? Sim. Essas síndromes da fadiga crônica, síndrome de Spott, a gente acaba tendo esse tipo, uma cefaleia que incomoda muito também. No final da história, eu não sei se estaria relacionado. Tem uma relação, né? É muito comum a gente pegar esses pacientes assim, um caso de, por exemplo, a hipertensão intracraniana. Sim. Ela é associada, é uma cefaleia que vem com náuseas, vômitos e fotofobia, né? Enquanto que a migrânia é uma cefaleia que tem náusea, vômito e fotofobia. Sim. Que muda. Em geral, a hipertensão intracraniana é uma coisa progressiva, enfim. Então, como é que diferenciar? Aquela velha e boa anamnese, né? Tem um paciente meu que, por sinal, fez até um exame de complacência da calota craniana e viu que as ondas de complacência da calota craniana deram alteradas. Aí diagnosticaram ela como uma doença chamada hipertensão intracraniana benigna. Você usa diuréticos meio que para enxugar o cérebro, diminuir a pressão do cérebro. Só que ela fez o tratamento, fez até um procedimento para isso e não mudou em nada. Certo. Quando a gente foi ver, eu fui conversar com ela com calma, ela tinha sarcoidose, uma doença rara. Ela é
rara, mas ela é mais frequente do que a gente imagina. Sim. É igual a amiloidose, na verdade, que a amiloidose cada vez mais a gente está fazendo diagnóstico. É uma doença subdiagnosticada que afeta vários sistemas e a gente está diagnosticando mais agora. Né? Tem uma interface cardio-neuro, né? A amiloidose, né? Tem, Hepato também, né? Ele tem- exato. Mas, enfim, então, às vezes, essas doenças elas vêm disfarçadas. Então, o paciente que tem um quadro inflamatório crônico secundário, uma polirradiculomiopatia pós-Covid, né, que se falava Sim, disso, sim. ele pode ter um fator inflamatório ali, fazer uma pacmeningite, que a gente fala, né, uma Sim. inflamação das meninges, fazer uma cefaleia por apertar esse cérebro, tipo, muito parecido com a pleura quando inflama, né? Que há uma restrição do tórax do paciente, não pode vir com cefaleia assim. Então, é crescer os olhos para esse paciente. É um paciente que ele vai ter uma cefaleia que tu medica, é uma cefaleia que tu acha que é uma migrânia. Tu medica para migrânia. Tu otimiza o tratamento. Não melhora. Não melhora. Eu sempre brincava assim, forma de falar com os residentes, que olha, quando a doença é muito refratária, o problema pode ser você. É verdade. Pensa em outro diagnóstico, pensa em outro né? diagnóstico. E outras hipóteses, porque quem paga o preço no final é o paciente. Então, em relação ao tratamento, a gente sabe que tem medicações, inclusive que a gente usa no coração, né, os de beta-bloqueadores, tem uso de corticoide, anti-inflamatórios, né? A gente vai dar passos nisso aí e existem tratamentos novos também. Então, inclusive o uso de botox, né? Né? E melhora, né? E essa sequência, eu peguei um paciente com migrânia, eu acho que né? Aí eu vou encaminhar para o neuro, tu não tem vaga, eu digo, bicho, eu vou começar a te tratar. E aí, quais são os passos que a gente tem que seguir aí? E eu sempre tento encaixar ele numa dessas dois grupos, né, principais. É uma doença esporádica, intensa, mas esporádica, que ela também capacita, né? Sim. Ou uma doença muito frequente e aí que está o problema. Se tu separar ele nesses dois grupos, tu consegue medicar melhor. Se for esporádico, né, ou seja, as crises intensas, mas não são crises muito próximas, você pode tratar melhor com medicação que chama abortivo, que são os anti-inflamatórios, os analgésicos, né? Que entra aí os naproxenos, ibuprofeno, Sim. paracetamol, dipirona. Não é errado tomar, apesar de uma criminalização da dipirona recente, ela é até bom que dá uma relaxada, não é ruim. Os números não são ruins que falam dela. E lógico, esse paciente que tu tratou a crise, ele mantém uma frequência ou incapacidade, você pode dar o tratamento preventivo. Né? Lembrando que na enxaqueca, nós temos um grupo de remédios que só serve para enxaqueca, para migrânia. Não adianta todo tipo de cefaleia, que são os triptanos, né? Que é o naratriptano, o sumatriptano, né? E são medicações que alteram, né? Regulam aquela vasodilatação cerebral Sim. lá do começo da cascata da dor, né? Então, quando o paciente faz uso deles, logo no início, melhora muito. Então, trata melhor essa dor, explica essa escadinha para o paciente, sempre fala, olha, dor forte, vamos lá, triptano, anti-inflamatório, analgésico. Dor leve, anti-inflamatório, analgésico. Dor fraca, analgésico. Lembrando que o triptano até 2 horas do início da dor. Sim. Tu mostras esse caminho para ele costuma voltar muito melhor. Perfeito, não resolveu, né? O paciente voltou com dor, incapacitante, o ambiente ele não está legal, vamos para medicação preventiva. O propanolol, ele tem um A chamariz. gente usa essa palavra preventiva, mas a gente está à frente com o paciente com dor, né? É profilaxia secundária, seria, né? Tá. Prevenção secundária. Certo. O propanolol seria a medicação assim de escolha para esporádica, né? Por quê? Porque ele não tem quase efeito colateral, né? Não tem tanta interação com os outros medicamentos. O paciente é jovem, né? Então não tem efeito maior colateral e não mexe com a cognição, né? Não deixa ele lentificado. Certo. Então o propanolol cabe aí essa indicação. Nós, neuros, temos um viés, porque o paciente, quando chega na gente, ele já fez o propanolol. Então, raramente eu volto para ele, ou então eu associo ele sempre com alguma coisa. Uma medicação que eu gosto muito é que o nível de evidência dela aumentou muito para essa prevenção, né? Para prevenir a crise de dor. Certo. Seria os tricíclicos, que são autorizados no Brasil para tratar a cefaleia. Ele trata a cefaleia migranosa tanto quanto tensional. Então, naquele paciente com característica muito limítrofe, eu gosto dele. Que seria a nortriptilina, a escolha, né? E no SUS nós temos a amitriptilina. Mas associado às outras? Você pode associar, mas em geral começa sempre... Eu não gosto daquele negócio de muito... Até para te não saber, afinal, o que deu certo e o que não deu, né? Eu não gosto. Às vezes tu faz uma mistura, né? Não é errado, mas assim, eu acho que se quanto menos remédio tu utilizar, menos efeito colateral você vai ter. Com certeza. Né? Enfim. Aí, lógico, pode associar.
E lógico, tem outros remédios para migrânia. Tem dois grandes carros-chefes para migrânia como prevenção, que são duas medicações de controle especial, né? Qualquer médico pode prescrever, mas tem que pegar a receitinha de 2 vias, igual antibiótico, que é o topiramato, Sim. né? E o valproato. Inconvenientes deles. Mulher em idade fértil tem que ter cuidado, porque debaixo do ácido fólico, e se engravidar, tem complicações, né? Não necessariamente Na complicações, mas gravidez piora ou melhora, Edu? primeiro trimestre piora, os outros 2 melhora. Tá. Ninguém a medicina é de deixar o cara doido. Ainda bem que dá para suspender de repente. Cara, lá em casa, a minha esposa tem migrânia no primeiro trimestre, era confusão. E não pode tomar quase nada, né? É, não pode. Então, assim, a ginecologista dela liberou o corticóide nas dores mais fortes, mas anti-inflamatório não pode, é só no analgésico. E triptano não pode, porque mexe com os vasos da placenta. Caramba. É confusão. Hoje nós temos se eu falei em grávida, é um pacote, a gente pode falar disso. É um assunto interessante. Eu vou voltar para ele. Tá, então. beleza. Vou falar aqui das prevenções. Temos o topiramato valproato, topiramato inconveniente, alteração cognitiva. Em doses altas, fica um pouco desatento. E o valproato engorda e aumenta um pouco o risco de calvície. Então, mulher não é um remédio para mulher, né? Valproato, né? Para cefaleia no homem, a gente até lança a mão. Então, a mulher tem o topiramato, a nortriptilina e o beta-bloqueador. E foi aí que surgiu os novos tratamentos, né? Que tu comentaste sobre a toxina botulínica, que é um tratamento de alta eficiência. A limitação é o custo, né? E depois ele fica resistente, você não consegue, ele perde, né? O mecanismo, é curioso que o mecanismo dele ninguém conhece, não entende muito bem, né? Conhecer, conhece, é o anticorpo que vai lá, mas ele é um tratamento para espasticidade, para força, né? Então, o que tem a ver com a sensibilidade, né? Então, tem paciente que fica 3 meses bem de dor, às vezes 2. Eu acho que, como será que está relacionado ali ao espasmo muscular, você relaxa, que ali tem nervo, tem tudo ali, né? Mas aí, se a gente pensar em... Para você ter dor, tudo bem que a causa pode ser vascular, mas para você sentir dor, você tem que ter algo neurológico para te mostrar essa dor aí, né? É muito... Os estudiosos assim, da área... Não conseguiram definir. Define, mas é uma coisa muito frágil. Assim, porque o que ele bloqueia? Ele bloqueia a junção neuromuscular. Sim. Isso aí, a via é diferente. A gente está falando da dor que está voltando. Então, se eu bloqueio, por que o relaxante muscular não melhora a migrânia? Então, vem uma discussão grande sobre isso. Mas ela tem eficiência, tem efetividade, tem trabalho mostrando isso. Enfim, eu te assumo que eu uso pouco, eu vou te falar já por quê. Eu não uso tanto bloqueio neuromuscular que a gente fala, né? Botox para migrânia. Eu gosto de usar muito medicação preventiva, que eu acho mais fácil a tomada. O paciente tem uma independência, não precisa ficar voltando ali para ficar fazendo aquilo. E os protocolos de bloqueio para migrânia são bem amarrados. Então, eu fiz com fulano que sabe aplicar, eu fiz com ciclano que tratou meu bruxismo. Não é a mesma coisa. São vários pontos, né? Sim. Específicos, tem pontos né? específicos e pontos variáveis. É um protocolo específico. É bem amarradinho. E tem um pouco do efeito estético, né? Porque a paciente, quando vai fazer botox na dermato, ela vai querer tirar as rugas, ela vai deixar... E por vezes, na migrânia, tu fica com uma sobrancelha um pouco assimétrica, né? Então eu não gosto... Tô imaginando aqui, eu não gosto de mexer com a estética das meninas, porque dá confusão, né? Ela, doutor, fiz botox e não ficou... Mas não é pra tu ficares bonita, é pra dor. Decide, né? Às vezes, existe o risco, né? De ficar com uma assimetria de face, elas não gostam muito. E os pontos da migrânia na face, elas fazem com que a paciente levante, são mais aqui, né? Então a paciente levanta, arqueada, né? fica com aquela sobrancelha meio de raiva, assim, né? Elas não é o... Por que você tá com raiva se melhorou tua dor? Você tá com raiva? Não, eu tô melhor. Tá mal-humorada? E aí, Heitor, nesse cenário eu te falo que eu uso pouco porque a gente tem hoje, né? Que é um assunto que eu gosto bastante, por sinal, que são os anticorpos monoclonais. Sim. Eles chegaram na dor, né? Descobriu-se que nos nervos do crânio, nos nervos derivados do nervo trigêmeo, eles têm uma partícula chamada CGRP, que é peptídeo relacionado à calcitonina. Nunca tinha ouvido falar antes de estudar para cefaleia. E ele bloqueia esse anticorpo, esse receptor, 10 mil vezes mais que o estímulo da dor. Caramba. Só que aí vem aquele negócio, só para migrânia. Então, tu fizer isso para tensional, não vai funcionar. Só que isso, Heitor, dá um controle de acima de 70% das crises. Nas primeiras 2 semanas, sem colateral cognitivo. Aquele topiramato que tu tem que subir dose progressivamente, aquele valproato que tu vai ter que subir dose progressivamente para ter uma crise ou outra e tu tem que reforçar a aderência, acabou aqui. Então eu uso também como terapia ponte, né, para tu conseguir chegar num remédio de uso contínuo. Então por que a gente não pode iniciar já com ele? Podemos. Então o custo...
O custo é um limitante, mas a gente pode chegar nisso. Não eu acho que na hora que tu bota na ponta do lápis não é tanto, mas o custo pode ser sim. E outro desconhecimento também, né? Quando você faz reuniões sobre esses medicamentos, a maior parte dos neuros viram Não sabem. Nunca não tenho paciente. Eu devo ter uns 80 a 100 pacientes com anticorpo monoclonal para migrânia. Já? Já. Esses pacientes eles têm uma melhora e tem um paciente, Heitor, que é fantástico. Que ele tem o que a gente chama de string response, né? Que é aquele cara que tem uma melhora absoluta. Não tem mais dor. Tem uma balconista de farmácia que ela tinha acesso a analgésico. Confusão, né? Olha, Pega, caramba. e eu trato ela. Ela tem um salário de balconista aqui. Não é assim um dos maiores salários que a gente tem acesso. Ela falou, doutor, eu não largo mais esse remédio por nada na minha vida. É uso contínuo, né? Se você suspender, o efeito bloqueador tende a ir embora depois de um mês. Tá. É uma aplicação no subcutâneo por mês. Certo. Só. Então, o custo disso, em torno de R$ 500 a R$ 1.000 por mês. Só que se você pegar um paciente que tem uma cefaleia grave, Nossa, qualidade de vida da pessoa, né, que cara? ele tem, das 4 semanas, 3 ele está no pronto atendimento, ele vai te falar. Eu nunca vi reclamarem para mim do preço, quando é esse paciente. Não, Mas assim, lógico, né? O paciente que até a empresa que produz o anticorpo, ela está fazendo programa de aderência. Tentando melhorar isso. O paciente que na primeira tomada ganha 50% de desconto na compra da segunda, para fazer com que ele. Fantástico, cara. Agora muda a minha vida, Heitor. Assim, o tratamento da enxaqueca para o neurologista mudou. Então, o que eu, por exemplo, na O grávida... neurologista atualizado, né? requer um pouco de... Eu gosto muito de cefaleia, né? Eu gosto de estudar a cefaleia, assim, mas a neurologia avança muito. Essa parte de alto anticorpo na esclerose múltipla... A cardiologia vai no mesmo passo, né, cara? A gente Eu vi que tem um remédio de colesterol agora. Que a gente faz de 6 em 6 meses, a gente aplica, fantástico. Ele age no RNA da produção do LDL, né? No fígado ali. Então, pacientes de alto risco que tem doença coronariana, mesmo na meta do LDL, paciente cérebro vascular AVC, também. cérebro vascular, você Carótido. joga o mau colesterol lá para baixo, né? Entendeu? Então é muito interessante. Agora já está surgindo também uma medicação para hipertensão, que vai ser subcutânea também de 6 em 6 meses. Nossa, é o futuro. E aí, então o negócio é esse presente, aí. né? É o presente. A gente já está usando, eu já tenho nessa medicação que é inclisiran, eu já tenho 8 pacientes que eu uso. Colesterol. Do Eu vi que colesterol. tu postaste um LDL de 16. Exatamente, entendeu? Então isso aí né? é fantástico, né? Porque cada vez mais a evolução, e principalmente pós-pandemia, parece que bum! Deu um boom, todo mundo ficou ávido, putz, eu não morri, vamos lá. Vamos lá, se cuidar, né? Mas voltando então, essa medicação é apenas, até agora, é apenas um laboratório que está produzindo, né? No mundo nós temos 3. 3. No Brasil nós temos 2. E de acesso em farmácia, farmácia de rua, entre aspas, nós temos um aqui em Belém. É o Galcanezumab, que é o nome, não é o nome comercial dele, né? É o nome da partícula, e nós temos o Frenesumab. Certo. Os dois são os que tem no Brasil. Aqui em Belém nós temos o Galcanezumab, o que não impede você mandar buscar o Frenesumab. Mas, poxa... Mas a ação, elas são equivalentes. São equivalentes. Tem um trabalho menor ou outro que puxa um pouco a sardinha para cá, um pouco a sardinha para lá, mas são iguais. Assim, interessante. E aí, muito bom, cara. Eu acho fantástico. E uma cefaleia que a gente não fala muito, que é muito incapacitante, por exemplo, a neuralgia a cefaleia em salvas, que é aquela cefaleia que dá em homem de 50 anos ou mais, que é uma facada nos olhos que lacrimeja, é uma das únicas trigeminal, medicações efetivas. É uma cefaleia trigeminal autonômica, né? A cefaleia em salvas, em inglês é cluster headache. Cara, isso aí é uma loucura. Não, e esse anticorpo funciona, ou seja, provavelmente por esse tropismo. Mas ele não age a nível nessa dor trigeminal? Age, a gente chama esse grupo de trigêmeo autonômico. Não, porque até então a nível era oxigênio, lembra? Salvas, era aquilo. Não, estou falando da dor trigeminal. Esse remédio agiria na dor da neuralgia trigeminal? Sim. Não. Na neuralgia do trigêmeo, não. É que tem uma divisão, o neurologista adora dividir as coisas sub, mas é assim, a cefaleia trigêmeos autonômica nós temos a neuralgia do trigêmeo, a cefaleia em salvas e outros tipos mais raros chamados SUNC, SUNA. A neuralgia do trigêmeo não tem evidência ainda para os anticorpos, que a gente queria que tivesse. Nossa. As salvas, que é aquela cefaleia que a gente estudava na faculdade, que o paciente tem que botar o oxigênio para passar, ela melhora a cefaleia em salvas, as salvas esporádicas, esse anticorpo. E a SUNA e SUNC a gente tenta porque são cefaleias incomuns e acaba que a gente... É uma cefaleia metralhadora, assim, Enfim, mas o futuro vem daí.
A neurologia do trigêmeo, eu acho que também eles investem menos, porque a carbamazepina tem uma eficácia muito alta, né? Muito Eu alta, gosto né? bastante, Vai assim. mudar tanto. Mas eu creio que eles estão indo atrás de pessoas, de órfãos, né? E a gente ia voltar e disse, acho, não, vou voltar a esse assunto. Grávida. Grávida. Grávida é Uma muito coisa à interessante. parte. Tá, você fala em grávida. A gente acessa uma medicina que nós, clínicos, assim, que visamos dar para o paciente coisa com evidência e tudo, mas você fala com uma evidência mais fraca, né? O tratamento. A gente usa algumas coisas nutracêuticas, que é aquela reposição de vitaminas ou oligoelementos de uma dose um pouco maior. Para cefaleia em grávida, existe evidência documentada em literatura, nada muito grande também, da coenzima Q10, riboflavina e magnésio. Antônio, tu fica repondo isso, medicina integrada. Não fico, não venha no meu consultório. Não vai ser essa linha. Uma soroterapia. Pelo amor de ozônio, soro azul. Não, tem um paciente meu que era médico que prescrevia isso. Ele falou, doutor, eu tô tomando soro azul com ozônio. Eu falei, cara, não é. Não vai Mas eu resolver. tomo. Eu falei, olha, o que é que eu faço Então o quê? toma, o que eu vou fazer, né? Eu tô médico. Mas não voltou muito, não gostou. Mas aí, enfim, o magnésio e a coenzima Q10, a riboflavina tem um custo um pouco mais alto para manipular. Ela pode tomar na gravidez e diminui crise. A gente sabe, por esse efeito vasoconstritor da migrânia, a gente puxa esse conhecimento lá da hemorragia subaracnoide. Níveis altos de magnésio diminuem a chance de vasoespasmo. Sim. E testou na migrânia e mostrou diminuição das crises. Certo. Tem paciente que não responde, lógico, né, para todo mundo, mas tem uma resposta na gestação. Então é legal porque, poxa, tu vai usar topiramato e valproato, que teu filho pode nascer com problema de fechamento de linha média, né, lábio leporino, ou enfim, outros fechamentos mais graves de linha média. Não, né? Então é uma medicação disponível. Isso no primeiro trimestre. No segundo e terceiro, em geral, melhora, o paciente se esquece da migrânia. Sim. Né? Nas crises na gestação, uma coisa que eu gosto muito é bloqueio de nervo craniano. Porque ele tem um efeito duradouro ali, tem pacientes que duram semanas, assim, 4, 8 semanas, e dá uma tranquilidade para aquela paciente passar aquele período. Então, nós temos o bloqueio dos nervos occipitais, né, com anestésico, com corticoide, e tem um bloqueio que eu particularmente gosto muito, porque não fura o paciente na pele, né? E não gera essa dor, porque só de você furar a cabeça de alguém, poxa, é um tecido que tem um volume menor, você fica dolorido ali. É o bloqueio do gânglio esfenopalatino. É um gânglio simpático que fica na região do fundo do nariz, quase na nasofaringe. Você vai por dentro do nariz, Caramba. com um suave muito... É muito parecido com uma coleta de Covid, mas é mais amena até. Porque aquela coleta parecia que... aquelas moças no laboratório, aquele laboratório drive-thru, né? Pelo amor de Deus. Uma biópsia de cérebro. Pô, louco. Teve várias pessoas com lesão de lâmina cribriforme. Pô, caramba. Foi, pô. É mesmo? Era uma torada aquilo. E era no carro, né? O negócio mesmo. Tuxê, né? Pô. Aí a gente vai com cotonete, a gente passa lidocaína gel antes. Aí você vai... e posiciona aí esse cotonete untado na lidocaína ou injetando através dele na topografia do gânglio esfenopalatino. Faz bilateralmente, tira com a mão a cefaleia. E não tem efeito sistêmico. Que bacana, né? Então, essa criança não vai ter. Então, bloqueio occipital, bloqueio esfenopalatino e, lógico, a nutracêutica, que é essa magnésio, riboflavina e coenzima Q10. Olha, essa cefaleia a gente caracteriza com cefaleia da gravidez, enxaqueca da gravidez? Ela é enxaqueca. Ela tem característica de enxaqueca. Se ela for nova, tem que ser investigada. Eu tenho pacientes que tiveram no último trimestre, por exemplo, cefaleia no terceiro trimestre é estranho. Investiga que pode ser uma pré-eclâmpsia. Sim. Né? Tem pacientes meus que advêm de onde? No último semestre de gravidez, no último trimestre de gravidez, começou a ter uma cefaleia. No dia do parto tem uma convulsão. Aí quando vai fazer, ele fez uma doença que não se fala muito, os neurologistas conhecem, que é a encefalopatia posterior reversível. O cérebro ele tem uma reação anárquica à hipertensão, que seja, muito parecido com a pré-eclâmpsia. Tem estudiosos que falam até que isso é manifestação neurológica da pré-eclâmpsia, né? Que lembra que a gente tratava com magnésio? E se a gente trata com magnésio também. Sim. Acredita-se que seja por essa questão de diminuir a excitação cerebral. Sim. Então, eu sempre me perguntei, quando eu era residente, falava com a minha chefa, né, que era a doutora Sheila, mas eclâmpsia, não tem lógica esse diagnóstico existir só para ginecologia. Deve ser uma doença neurológica.
E vai passando o tempo, vai, o tempo vem. Hoje se fala da vasoconstrição cerebral reversível e da cefalopatia posterior reversível. E podem cursar 80% das vezes com cefaleia. Uma cefaleia progressiva, mas num período aí próximo a ter o bebê, né, do último trimestre. Muito também presente nos dialíticos por hipervolemia. Sim. E nos pacientes que utilizam imunossupressor. Então, essa cefaleia não se fala tanto. É uma das causas de AVC em jovem. Eu tenho, assim, acho que uns 10 a 20 pacientes que com esse diagnóstico comprovado angiograficamente que esse vasoespasmo foi temporário. E o diagnóstico é feito por uma thunderclap headache, né, que seria uma cefaleia entrovoada. E deve ser investigado. Então, cefaleia nova na grávida é um público de risco, assim como uma cefaleia nova no HIV. O paciente que convive com HIV, né, que a gente usa esse vocativo agora, esse paciente deve ser investigado. Por vezes pode ser uma neuroinfecção silente, né? Então, esse público aí de grávida, gestante e idoso, ficar atento. Essa semana, uma paciente minha começou com uma neuralgia do trigêmeo. Um paciente que já era epilético, ficou epilético por uma questão de um acidente vascular cerebral. Começou com a neuralgia trigêmeo forte. Eu falei, olha, mas como neuralgia trigêmeo? Não, doutor, eu queria só que o senhor visse se dá para tomar esse remédio. Eu falei, não, ele tem que ir no pronto atendimento, ver se não tem bolha, porque pode ser zoster. Não, doutor, eu queria só que o senhor... Até a família dele ficou meio assim comigo. Falou, eu queria que o senhor atendesse. Eu falei, olha, eu não estou em Belém, mas o pronto atendimento pode ter um médico, vá no convênio tal, que tem esse hospital que tem neuro lá, ele precisa avaliar o seu... Dito e feito, 48 horas depois, vesícula, pipocou. Então, esse público não pode ter cefaleia nova. Se tiver uma cefaleia nova, não é nada, perfeito, medique. Agora, medicar como fim é ruim, porque você acaba dizendo para ele, não é nada, aquilo vai agravando. A zoster de nervo craniano pode fazer até neuroinfecção. Né? Faz rombencefalite, mielite por zoster. Assim. Então, tem que ser investigado. E o que é interessante já é que a gente pega os pacientes, né? Doutor, minha cabeça está doendo. E eu sempre vou em busca, né? Que hipertensão raramente dá essa dor de cabeça. Quando raramente dá aqui nessa região, mas aí não é da pressão, querida. Essa dor está aumentando a tua pressão. Sim. Entendeu? Então a gente sempre tenta. Tome o analgésico primeiro, relaxa. Eu não sei quem foi que deu essa aula para eles, que é o óculos e a pressão. Então eles chegam no consultório, para eu valorizar a queixa deles, é muito curioso. Doutor, vim aqui para dar o diagnóstico da minha dor, já fui no oculista, que eles falam assim, não é óculos, não é vista, e eu já medi a minha pressão, não é pressão. Então, tipo, agora deu o nome. Como assim? Eu não falo nada para ele não ficar triste, né? Mas quase que eu digo, nunca foi pressão, nunca foi... Mas a gente ouve, é curioso como isso se divulgou, né? Uma coisa muito louca. Interessante. E os pacientes morrem de medo da pressão, né? 17 é alto, mas vai tratar, vai né? Tratar, a gente sempre orienta. É isso. Amigo, obrigado, Antônio. Que bacana, né? A gente falar sobre enxaqueca, né? Porque a gente não tem muita oportunidade, né? Eu quis mudar, na verdade, o primeiro podcast meu foi sobre hipertensão, depois sobre dislipidemia, o terceiro é enxaqueca. Na verdade, eu vou chamar o pessoal realmente para falar de vários assuntos. Eu queria te agradecer, esse podcast vai ser fantástico, acho que vai, né? Depois a gente vai divulgar, a gente vai postar aí. E obrigado, viu, amigo, pelo você estar aqui nesse dia, que eu sei que você saiu estava numa intervenção lá de um aneurisma. E obrigado por você estar aqui com a gente, tá bom? É um prazer, Heitor. Muito obrigado pela conversa. Assim, é um prazer conversar contigo e o que precisar, a gente está aqui. Falou, Antônio. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo EcoCast.